Tem campo, tem praia, tem serra, tem gente do mundo inteiro. Romance ou aventura, negócios ou passeio. Tem arte, arquitetura, tem belezas naturais. São Paulo é isso tudo, São Paulo é isso e muito mais. É gourmet, é de rua, é encontro, é mistura. É passado, é futuro e é pra todo mundo. São Paulo é isso e muito mais. Vamos em frente, e agora nós temos uma história muito legal, turma, muito legal. E uma história também de superação e de inovação. E tudo isso junto, dentro de um contexto muito interessante e muito diferente. Primeiro, por quê? O chefe, ele é um grande chefe. É formado no CIA, trabalhou em restaurantes nos Estados Unidos, na Espanha, enfim, ele é um cara que hoje está à frente do Benedito, né, em Campinas, já há um bom tempo, na verdade. E do lado dele tem o irmão dele também, que é irmão e sócio, né, também participa disso, e é um grande, fora de ser um grande empresário, um grande cara da restauração, ele é fundamentalmente um grande cara também da liderança na restauração. O chefe é o Mauro e o líder é o Matheus. Eles são irmãos e tiveram um momento na vida deles que um teve que apoiar o outro. E apoiaram através de carinho, atenção e inteligência artificial. Que coisa! Vamos para cá, chefe Mauro e Matheus Mazzoni, subam aqui no palco, queridos. Contem essa história. Vamos lá. Ó, isso aqui é de vocês? Certo? Vou deixar a cola aqui no... A cola são algumas frases, gente. Boa tarde. Boa tarde a todos. Acho Alô? que tá funcionando, né? Tá tudo em Tudo ordem. bonitinho. Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Prazer, Matheus. Mauro. A gente vai contar um pouquinho aí do Março Sangrento no Restaurante Benedito de 2024. Passado? Foi ano passado, já faz. Trauma a gente tenta, quanto mais apagada a memória, melhor, né? É verdade, é verdade. E o legal é que a gente vai contar uma dificuldade que acho que muita gente passa, né, chefe de cozinha, enfim, empresário e tudo mais, e como que a inteligência artificial ajudou a gente a sair disso. E acho que esse é um ponto interessante, que a inovação e, eventualmente, a sobrevivência dos negócios vão vir através da IA. Vamos lá? Bora. Quem tem chefe aqui ou não? Tem alguém que trabalhou na cozinha, fundamentalmente? A gente passou por uma falta de funcionários muito grande. E o meu irmão queria que eu vou tentar ser o mais breve e específico, né? A gente teve um caos que a nossa cozinha reduziu muito, que foi o Março Sangrento. E aí eu tinha uma cozinha que a gente foi crescendo ao longo de anos, a gente está completando 10 anos ano que vem, e eu estava com uma base de funcionários que eu precisava ter 9 funcionários. Eu acho que Acho que 9... Eram 11 funcionários, 11 funcionários, eu estava com 7, considerando 2 pias. E aí, quando tudo desabou, começou a andar, a gente estava com 4 pessoas, eu era o quarto cozinheiro dentro da cozinha, de uma cozinha que precisava de 11, né? E isso foi estresse. Então, a gente não abre de segunda-feira. Segunda-feira eu limpava filé mignon, porque não tinha mais equipe. E isso ocasionou o que a gente veio chamar de Março Sangrento, né? A gente teve que fechar 40% do salão. Meu irmão precisava de 11 cozinheiros, já estava trabalhando com 7 há 2 meses e meio, quase 3. Desde dezembro do ano Desde anterior. dezembro.
E aí, quando a gente foi pensar em estratégia, em missão, visão e valores, meu irmão entrou em burnout. Tive o burnout, que eu não sabia o que era, e compartilhar com vocês, eu estava indo dirigir um dia e comecei a chorar no carro. Eu moro a 18 quilômetros, moro na zona rural, que dá 18 quilômetros do restaurante. Eu chorava. Quando eu cheguei lá, limpei a cara, fui trabalhar, tinha 2 cozinheiras chorando. Eu falei, ferrou, alguma coisa está errada aqui, nesse rolê não tá funcionando, mas acredito que todo mundo, de certa forma, passou por isso já, né? Acho que até um resquício de pandemia, né, Zé? Que a gente já veio cansar de pandemia, não parou esse ritmo de restaurante sofrendo, pagando conta, tentando resolver dívida, e ainda a questão da falta de mão de obra foi impactando bastante isso, né? Eu lembro que normalmente a gente tem uma sazonalidade em janeiro. Janeiro era um mês mais baixo, foi um dos melhores meses que a gente teve históricos, assim, de volume de clientes e faturamento e tal. Então foi muito trabalho, foi muita pancadaria, assim. E a gente abriram muitos restaurantes novos em Campinas. Campinas, apesar de ser uma cidade de 1,5 milhão de habitantes, quando abre restaurante no seu segmento, a gente tem aquela migração de funcionários. Então isso aconteceu tudo, de 4 funcionários que saíram, assim, a maioria falou, chefe, a partir de semana que vem eu não venho, que já aconteceu também. Tenho certeza que nunca aconteceu com vocês isso, né? Foi novidade para a gente. Dos 4, 3 tentaram voltar, só um que chegou, chefe, estou fazendo, tá, babá, só um a gente recontratou, né? Mas dos 4, 3. Então é aquela história, o cara sai com uma promessa, não sabe o que está acontecendo, depois tenta voltar. E aí a gente fala que a gente quase virou estatística, né? A gente imaginou que durante 8 semanas a gente ia ter que correr atrás de gente, contratar, e se a gente ficasse essas 8 semanas fechado, com 40% do salão fechado, a gente ia acabar quebrando. E a gente começou a brigar muito nesse momento e tentando achar solução de como trazer gente para trabalhar durante um momento que a gente não conseguia nem a gente querer ir trabalhar, né? E foi quando a gente chegou e resolveu o que precisava ser resolvido. Meu irmão teve que cair para a cozinha e trabalhar mesmo, não querendo levantar da cama, nem querendo ver o pessoal, ou enxugando o choro e entrando no jogo de futebol, né, que é todo período de alimentação que a gente tem, entrar em campo. E eu, vendo isso, falei que a gente precisava fazer o que precisava ser feito. E começamos a correr atrás de recrutamento e seleção com inteligência artificial. E foi o que salvou o nosso restaurante. Dessas 8 semanas, em 3 semanas a gente reabriu o salão, fizemos 27 entrevistas, contratamos 6 cozinheiros. E foi o que deu um pouco de fôlego para a equipe da cozinha voltar no fim do túnel. Mas uma coisa que Nossa, esse cara não sou eu, a inteligência artificial fez bem mal ali o cara, né? Não tem nada a ver comigo, mas enfim. Mas uma coisa que a gente vê e viu nas sociedades, que a gente vê com outros amigos, donos de restaurantes acontecendo, principalmente, sei lá, a gente está num ambiente lá, a nossa região é Campinas, então a gente tem contato com o pessoal de lá, mas acredito que as dores são as mesmas, né? Sócio, ter a mesma visão, ter a mesma missão, os mesmos valores, né? E a gente começou a quebrar o pau enquanto irmão. A gente tem 2 anos de diferença, então a gente brigou basicamente a vida inteira. A gente fez terapia de casal. Eu brinco que eu com meu irmão somos o maior exemplo de terapia de casal, porque você tem quanto? 44? Faz uns 40 anos que a gente faz terapia de casal. Então, a gente precisava se acertar antes. A gente não conseguiu, a gente tem um valor nosso lá no Benedito, tem que pedir ajuda. Ninguém veio ao mundo sozinho, ninguém consegue fazer nada sozinho. A gente foi atrás de ajuda e a gente foi iludidamente achando que o negócio precisava de ajuda, mas a consultoria, que são grandes amigos hoje em dia, acabaram colocando a gente para conversar com a gente, para a gente voltar os nossos valores, né? E um valor importante teve, o restaurante é nosso 3º negócio juntos, era que a gente preferia ser irmão antes de ser sócio. Então, não importa a porradaria que rolava, no outro dia tinha que ir lá, sentar um na frente do outro e ser sócio junto, né? E aí a gente começou, com a inteligência artificial, pôr gente para dentro
e aí tirar esse peso e começar a conversar o que realmente importava, né? E um ponto bacana foi que quando a gente começou todo esse processo, que culminou no Março Sangrento, a gente estava começando a fazer uma reunião de missão, visão, e a gente definiu nossos valores, até porque nessa consultoria, quando a gente foi explicar o negócio, a gente não explicava nem parecido um com o outro. Então, da nossa confusão de gestão, gerou um momento de caos, e aí a gente trouxe a inteligência artificial para tirar a gente do caos e dar tempo da gente fazer o que mais realmente importa, que é definir para que a gente está fazendo lá, por que a gente acorda todo dia, por que a gente conta e como a gente conta para nossas equipes, por que a gente está lá. E hoje a gente tem os copilotos que a gente fala dentro do nosso negócio. Dentro de recrutamento e seleção tem assistente que faz entrevista, dentro do nosso planejamento e controle de produção tem assistente com inteligência artificial que faz planejamento, controle, estimativa de demanda, ficha técnica, enfim. Então, hoje a gente usa muito da inteligência artificial para a gente conseguir sentar e cuidar do que realmente importa, que é toda a parte humana, toda a parte de servir que tem dentro de um restaurante. Vou fugir do script. Manda pau. Não seria eu se ficasse no script. Jorge falou um negócio muito joia, né, que é o carinho, né? A gente tem uma frase lá que a gente usa toda reunião pré-turno, quase toda reunião, e eu uso, que é de um filósofo brasileiro que chama Reginaldo Rossi. E a gente que está nesse ramo aqui, vocês vão entender o que eu estou falando. E a frase do filósofo Reginaldo Rossi é assim: garçom aqui nessa mesa de bar, hoje eu vou lhe contar. Ele não pediu uísque, ele não pediu amendoim, ele não pediu comida. Ele pediu carinho, ele pediu um ouvido. Atenção. Então, cada vez mais, a gente tem que correr atrás do ser humano. A gente teve uma realização semana passada que uma das poucas coisas que faltam para a gente lá é um pouquinho mais de carinho com o cliente. E para manter a equipe, gente, é o carinho com o ser humano, né? Então, nossos valores começaram a mudar de dentro para fora. E escutando os caras. Então, a gente tem valor que, assim, o combinado não sai caro. Esse é um valor nosso. Não tem nada chique, não tem nada de faculdade de administração. Dream Team, que um cara tinha visto, o nosso mestre viu o documentário do Michael Jordan, falou, a gente tem que ser o Dream Team. Então, a gente começou, junto com a inteligência artificial, um processo de contratação, profissionalizar os nossos processos, e depois a gente conseguiu cair para dentro e cuidar de quem estava cuidando do nosso negócio. Está pronto? Não está, mas a gente está correndo atrás disso. A gente ainda aprendeu a cuidar melhor de quem cuida da gente. E está pronto nunca está. Eu acho que restaurante é que nem reforma, né? Você sempre tem uma coisinha a melhorar, você tem para fazer, uma coisa a fazer. E acho que um negócio legal, quando a gente foi contratar consultoria, em novembro de 23, que culminou no março de 24, que a gente super estressado, a gente foi procurar alguém para ajudar a gente a fazer processo, a fazer documentação, a organizar compras, a organizar CMV, que eu acho que todo mundo que é dono de restaurante acha que esse é o problema. E a gente, quando foi conversar com a consultoria, falou, não, peraí, vocês precisam entender o porquê que vocês estão aqui. E hoje, esse aqui é o porquê que a gente está aqui. Como que a gente quer que sejam os comportamentos dos nossos times, quais são os valores que a gente tem. E, por incrível que pareça, fez a gente voltar e entender o que a gente quer ser como irmão, dentro do negócio, fora do negócio, e o que a gente quer das nossas equipes. O que ajudou isso para a gente foi botar o pé no chão, pedir ajuda, usamos a ajuda da inteligência artificial para isso, e a gente conseguiu hoje saber por que faz sentido a gente ter orgulho do nosso negócio, né? E a gente entende que o futuro realmente da hospitalidade vai ser digital. Porque hoje não tem mais como o dono de restaurante ter tempo para fazer algumas das coisas que hoje são muito importantes. Antes você tinha tempo para sentar e conversar com o teu liderado e chegar e fazer quase um papel de psicólogo, porque hoje o chefe de cozinha, o dono de restaurante tem que ser psicólogo. Tem que cuidar das pessoas. Antigamente você fala, vai lá, bate e o cara faz. E onde você vai arranjar tempo para fazer isso? Então, se a gente não usar de todas as ajudas que a gente tem, e a gente usou de inteligência artificial, a gente vai ter dificuldade de sobreviver nesse futuro, né? Eu lembro que, quando trabalhava lá nos Estados Unidos, tinha um chefe francês que não conseguia falar meu nome, e o cara tacou uma colher de pau em mim. Morrou, morrou, morrou. Eu falei, porra, não estou entendendo o que você está falando. O cara tacou para eu atender, né? Se a gente faz isso hoje, as complicações legais são muito
agressivas quanto a isso, né? Então, a gente entendeu que a gente tem que mudar, não tem mais jeito, a gente mudou lá dentro. Hoje, nossas reuniões são muito mais conversas com a equipe, não tem muito de cima para baixo, todo mundo tem que chegar junto às mesmas conclusões. Isso fez uma diferença muito grande. A gente ter passado uma crise onde eu quis entregar os pontos, literalmente, quis abandonar tudo, a gente chegou e falou, vamos escutar quem está com a gente do lado. Então, hoje, a formulação dos nossos... Os valores são muito nossos, porque a gente é sócio, a gente é dono. Mas a visão e a missão do que a gente tem que ser, a gente parou para escutar quem estava do nosso lado. A gente tem gente analfabeta trabalhando, a gente tem gente, tem muçulmano, tem cristão, tem evangélico, tem negro, tem branco. Então, a gente, escutando as pessoas e trabalhando com elas lado a lado, a gente conseguiu virar o jogo. E essa virada de jogo só foi possível porque a gente teve uma ajuda muito grande para fazer coisas que a gente não estava dando conta, que eram as coisas que a inteligência artificial veio suprir para a gente, principalmente na área de processos, para a gente sair do sofrimento, né? Hoje a gente brinca, com muito planejamento se evita todo o sofrimento, e o planejamento só foi possível com a inteligência artificial, do jeito que a gente está fazendo hoje. Acho que é isso, né? E foi isso, né? Do caos a gente escolheu o propósito e do conflito a gente escolheu a reconstrução. A gente tinha uma época que a gente falava que, cara, eu prefiro ser sócio do que ser irmão, porque a gente evitava um de encontrar o outro no trabalho, porque, cara, se sentasse na mesa para conversar, era briga. E porque a gente não estava se encontrando. E a partir do momento que a gente teve tempo de se encontrar, a gente teve tempo de conversar, tempo de resolver as principais questões que eram importantes para a gente resolver. E é isso. A gente queria contar um pouquinho aí. É meio difícil a gente junto contar, porque, cara, é bem dolorido. Escutar seu irmão falar que puta, não dá mais, é super difícil. E tentar ajudar da melhor forma possível, da maneira que você sabe fazer, é muito complicado. E desde março do ano passado, eu tenho feito palestras sobre inteligência artificial e eu converso com muita gente. E a maior parte do pessoal que vem conversar comigo pô, eu tenho um irmão e eu não consegui lidar com isso. E hoje meu irmão não fala mais comigo, a gente separou a sociedade, enfim. E acho que esse foi o caminho que a gente não quis trilhar. E a gente fez de tudo para que esse caminho de uma família ser destruída por um negócio, que não é o que a gente acredita, não acontecesse com a gente. E a gente está feliz que não aconteceu. No nosso caso é fácil que só tem 2, né? Então, se eu brigar com ele, eu não tenho outro irmão lá para chorar as pitangas. Mas uma coisa que a gente aprendeu às duras penas foi como mudar a forma. A forma está errada. E a forma de sentar e conversar, todos temos que evoluir, né? E não pode levar tempo. Hoje a gente está num mundo que, se a gente demorar para fazer qualquer mudança, a gente é engolido ou acaba perdendo os laços fraternais, né? A gente mudou a forma de sentar, conversar, de discutir, discordar também, né? Acho que é isso. Número um. Mas eu queria saber o seguinte, como é que o chefe AI funcionou nessa história? Como é que... Veja, teve um momento aí que vocês sentiram a necessidade. Qual foi a necessidade? Qual foi o copiloto que ajudou no primeiro momento? Jorge, o primeiro momento foi o seguinte, na terça-feira, que foi o dia do Março Sangrento, a gente estava com 7 pessoas, na sexta-feira 3 cozinheiros pediram as contas. E aí o mundo acabou, meu irmão já estava em burnout, já tinha falado que queria sair, e aí quando os 3 cozinheiros pediram as contas, a gente foi atrás de contratar gente. A gente atendeu 200 pessoas nesse dia. 200 pessoas. Só para ter uma noção de grandeza, o nosso menu executivo a gente manda ele em menos de 17 minutos hoje. Uma mesa nossa que demore muito, não demora 25. A gente estava entregando o prato com 1 hora de atraso. Assim. Nossa então, não tinha gente.
Não tinha quem contasse comanda, não tinha quem fritasse o bife, não tinha quem fizesse isso. Entendeu? Então, ninguém conseguia ser não tinha gente, não tinha ser humano. Entrou 200 pessoas no restaurante, Nossa. numa sexta-feira. A consultoria que foi ver para nos ajudar chegou lá, não chegou comida para eles, mais ou menos desse jeito. Aquilo que também nunca ninguém passou aqui na vida, é novidade, né, no ramo. E quando a gente foi contratar a gente veio procurar uma empresa de hunting, né, de recrutamento e seleção aqui de Barueri. E aí só demorou 3 dias para a pessoa mandar o contrato. Meu Deus do céu. E aí nesse caminho, não, peraí, eu vou pegar o ChatGPT vai me ajudar a fazer o anúncio do LinkedIn para procurar a vaga de pia, de cozinheiro, de tudo. E aí depois a gente conseguiu organizar, começamos a fazer entrevista de emprego com o assistente, com o GPT como um assistente na entrevista. Então ele analisava a entrevista, já analisava o currículo, já analisa, hoje é assim no restaurante, automatizado, analisa a vaga de emprego e ele já solta o resultado para a gente. Ó, esse funcionário tem um fit cultural, nota 5 para servir, notas tal para produtividade, assim por diante. E esse processo que antes a gente chamava o cozinheiro para vir fazer entrevista, a pessoa não vinha, a gente já ficava bravo, naquela época ainda estava com flor da pele, a gente mudou tudo, hoje é no digital, uma entrevista nossa, primeira entrevista de emprego é de 20 minutos, é só valores, a gente não quer nem saber se a pessoa sabe cozinhar, o currículo já foi por inteligência artificial triado e essa pessoa tem um fit de currículo com a vaga. E aí, quando a gente sabe que essa pessoa tem os nossos valores, aí ele vem para fazer teste, vem para fazer entrevista ao vivo. E esse foi o primeiro copiloto que a gente fez. Então, hoje a gente tem um sistema de recrutamento e seleção. O seu primeiro copiloto foi recrutamento e seleção, é isso? Sim. Foi esse. E hoje faz mais de um ano que qualquer mensagem que você manda no restaurante para perguntar de reserva, para falar de tirar dúvidas, todos os nossos clientes são atendidos por inteligência artificial. E parece que é humano, é um ser humano conversando com nossos clientes. E você pergunta de uma promoção, passa 5, 10 minutos, a inteligência artificial, pô, mas você gostou? Você não quer fazer uma reserva? Você não quer vir conhecer o restaurante? Sim, a gente tem esse prato, tal, tem esse que combina com E hoje temos alguns funcionários da nossa equipe que são inteligência artificial. E que é o chefe AI hoje no restaurante. E vocês conseguiram, com isso, trazer mais clientes, fidelizar mais clientes? Como é que funciona a promoção, por exemplo? Eu acho que você me falou um dia sobre uma questão porque, na verdade, é muito difícil o Dia dos Namorados, por exemplo. Dia dos Namorados. Como funciona? O Dia dos Namorados, o ano passado, a gente reservou 57 mesas de casal. Aí, esse ano, 2 semanas e meia antes do Dia dos Namorados, a gente já estava lotado. Já estava com todas as mesas reservadas. E a nossa inteligência artificial começou a responder, agora é por ordem de chegada. E aí a gente falou, não, vamos construir uma promoção para quem não quer pegar fila e ensinamos a inteligência artificial para ela começar a recomendar essa promoção. Então, a pessoa que fizesse uma reserva no dia 11, ela ganhava ou 2 taças de espumante, ou se ela pedisse o menu completo, ela ganhava a sobremesa. E aí a inteligência artificial começou, dia 12, está lotado, mas se você não quiser pegar fila, a gente tem uma promoção que eu adoraria te contar para o dia 11. Em 4 horas a gente lotou o dia 11, depois a gente lotou o dia 13, e a gente teve 243 mesas de casais na semana dos namorados, que não foi o Dia dos Namorados esse ano. E no ano anterior tinha sido? 57. Meu Deus do céu. 4 vezes mais clientes sendo bem atendidos. Esse acho que foi o principal ponto. Porque no Dia dos Namorados ia dar um baita de uma dor de barriga para a gente e para os casais, né? Que é aquele medo do cozinheiro também, né? Que é aquele sofrimento que a gente arrepia a nuca. Eu arrepio só de lembrar, gente. Nos Estados Unidos, os caras lá, meu chefe falava, a hora que parar o ônibus, a gente está ferrado. Desceu a excursão, lotou o restaurante. É a distribuição de clientes no mesmo momento. Isso ferra qualquer cozinha, não tem jeito. A inteligência conseguiu resolver esse problema. Porque ela já distribuiu as mesas, a gente falou, a gente leva tanto tempo para atender um casal, começo, meio e fim, né? A gente brinca, barba, cabelo e bigode bem feito no restaurante. E aí ela conseguiu distribuir também. Então, a gente não teve, em momento nenhum, um gargalo dentro da cozinha nesses 3 dias. Foi tudo homogêneo. A distribuição foi melhor dos clientes no horário que o restaurante estava aberto. E o ticket médio do dia 11, 13 e 14 foi 23% maior do que o do Dia dos Namorados. Foi surreal. Mais calmo, o pessoal fica mais calmo, não tem aquele negócio. Eu brinco que a gente que é do ramo, dificilmente, Dia das Mães é pizza à noite, domingo com a mãe, né? A gente não consegue passar o almoço do Dia das Mães em casa.
Isso faz muitos anos. Ninguém gosta de sair. Muitas pessoas não gostam de sair nessas datas, porque você sabe que vai ter fila, tal. Isso resolveu muitos problemas nossos. Muita gente preferiu os dias alternativos do que o dia 12, no caso. Eu tenho uma dúvida. Boa tarde. Fábio, da Agile. Quem é que faz o treinamento da IA de vocês? Hoje eu montei uma startup, a gente atende mais de 30 clientes hoje. E quem fez nessa época era eu que fazia sozinho, aprendi acordando às 4 horas da manhã. Nessa época eu comecei a acordar às 4 horas da manhã. Das 4 horas da manhã até às 7h30, 8 horas. Ficava organizando o processo, tudo para conseguir, para 8 horas a gente começar a treinar a pessoa e organizar o restaurante. Aí eu acabei abrindo uma startup, eu que faço os treinamentos dela, mas hoje tem uma equipe de desenvolvedores e assim por diante. Aí eu sou administrador, não sou desenvolvedor, nada. Eu sou curioso. O Mauro, ele cozinha alguma coisa ou não? Antes de ser cozinheiro, eu sou cozinheiro desde os 13. A primeira vez que eu fiz um jantar sem minha mãe me ajudar, eu tinha 13 anos, né? Então, antes de eu ser dono de restaurante, eu fazia para ele todo aniversário dele... Carbonara. E aí, do jeito certo, enfim. E aí ele está fazendo carbonara bem ainda. Agora está melhor no carbonara. Só carbonara. Então tá... Muito bom. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Tem aqui. Não, tem perguntas, vamos lá. Primeiro aqui. Tudo bem? Eu sou Fernando, eu sou cozinheiro também e hoje eu estou mais na administração, fugi um pouquinho da cozinha. E acho que um dos meus maiores percalços é essa parte de atendimento ao cliente. Principalmente de mensagens instantâneas via WhatsApp ou Instagram. Eu tenho uma empresa para te indicar. Uma coisa que eu gostaria de perguntar é se vocês acompanham as mensagens depois, as respostas da inteligência artificial. Via WhatsApp, Instagram, se vocês acompanham o pós-atendimento de alguma forma, ou o atendimento da IA de alguma forma. Sim. A gente todo dia de manhã, agora eu vou falar da própria startup, né? Todo dia de manhã a gente vê todas as mensagens de todos os clientes e a gente é diferente de você colocar uma IA dentro do seu WhatsApp. A gente tem um funil, um sistema de atendimento de cliente, que, por exemplo, se é uma reclamação de um cliente, essa mensagem vai para o funil da tua pessoa que atende reclamação de cliente. Enquanto ela não terminar aquele atendimento, esse atendimento não é liberado. Então, é um Kanban de CRM que faz gestão de contatos, de leads, vamos falar assim, dos seus clientes. Então, a equipe faz e a gente faz também todo dia de manhã com inteligência artificial, já analisando o que foi respondido certo ou não. Boa tarde, tudo bem? Amanda, também sou cozinheira. Eu vi que recente está saindo muita matéria sobre o Noma, que eles estão com 7 chefes de IA, ajudando a fazer, tanto na questão das novas receitas e desperdício e criatividade e da parte burocrática. Queria saber se vocês, além da parte burocrática, vocês também estão usando para criar receitas e evitar desperdício, que eu acho que é uma coisa muito importante hoje em dia, né? Tipo... queria saber mais para o que mais vocês usam, assim, é mais para a parte burocrática ou também estão na cozinha mesmo? Os dois. Não tem certo e errado, mas eu começo receita, cabeça, receita, teste, e aí depois eu vou para a ficha técnica, porque não adianta você ter uma ficha técnica linda, mas aí na hora o cara põe 4 camarões a mais no prato lá, vai para o brejo. Então, a gente começou, por falta de gente também, filmar a gente desenvolvendo os pratos. A hora que você filma desenvolvendo os pratos, a inteligência já monta a ficha técnica e a receita do jeito que você fez. E não é contar para ela, ela filma. Você filma, ele fala, o cara mexeu 5 vezes para a direita, 3 vezes para a esquerda, e ela consegue computar isso. Lógico, a gente não vai ipsis literis, mas a gente consegue fazer isso. Então, você faz uma cross-referência. Eu estou dando consultoria para 2 bares lá em Campinas, de cardápio novo. Os caras querem fazer menu executivo, por exemplo. Então, eu falo, eu quero o meu CMV, não pode passar de 24. Eu preciso fazer comida simples, com pegada não sei o quê. Me sugira sites, me sugira livros, me sugira receita. A filosofia do cara é essa. E aí, depois eu vou revisar as receitas. Então, ele já me deu um plano de ataque de como fazer.
Mas entra no rolê assim, tem 2 cozinheiras mais velhas, que são resistentes à mudança, eu preciso transferir algumas produções para ela, me dê uma dica de como fazer. Começa pela receita do bolinho que elas já fazem, aí você põe um bolinho novo. Ele dá essa sugestão para você. E aí você vai para fazer. Tem uma que um amigo nosso, o Jonas, está vendo, a gente não implementou ainda e não testou. A gente testou, mas não está em adaptação ainda. Você filma seu estoque e conta cada item para o seu estoque. A inteligência artificial fala, você tem 2 pacotes de extrato de tomate, porque ela reconheceu que aquilo é extrato de tomate. Ela já linka, já fala o custo disso aí para você, baseado no seu sistema. A gente não tem isso operando hoje no restaurante, mas é um próximo passo. É fazer inventário de estoque físico, com câmera, filme, celular, e ela vai entender que você tem 10 pacotes de macarrão, 6 pacotes de extrato de tomate, por exemplo. Então, vai para... Para controlar a CMV, a gente tem muito... uma das primeiras ferramentas que a gente colocou foi de planejamento e controle de produção. O grande problema do controle de CMV é você produzir quantidades erradas ou produzir nas proporções erradas daquela receita, perder receita. Então, hoje a gente tem, toda segunda-feira a gente faz controle de estoque, é controle de estoque mesmo, a galera contando, e aí toda a parte de entrada do que é de estoque, toda a parte de agora o que eu vou fazer para a semana, aí tudo é assistido com inteligência artificial. Então, eu vou produzir X quilos de tal, vou produzir tantas porções de tal coisa. E quando o pessoal da nossa cozinha vai preenchendo e vai finalizando, tudo que a gente preenche, tudo que a gente faz no restaurante, a gente imputa no sistema as matérias-primas que saíram para fazer aquela receita e as matérias-primas e os produtos processados que finalizaram. Automaticamente, o sistema já conta para a gente se a produção foi na quantidade certa e se as proporções foram bem feitas ou não. Então, hoje, online, a gente consegue saber se alguém está errando receita, se vai faltar produção no final da semana, se a gente está produzindo a mais, e o sistema já começa a contar para a gente, ó, semana que vem você tem que fazer 10 quilos de risoto, porque, na média, na média das últimas semanas, a tendência de crescimento é essa. Então, o nosso gerente o líder de produção, que foi contratado na quarta-feira seguinte ao começo do Março Sangrento, ele tem um assistente de planejamento e controle de produção com IA dentro do restaurante. Muito bom. Mais alguma? Mais alguma? Pessoal, uma salva de palmas, por favor. Pessoal, só mais uma. Vocês substituíram mão de obra? Não. Hoje a gente está com menos pessoas, mas não foi por causa da IA para substituir. Mas a nossa equipe hoje produz muito mais. Então, produtividade. Produtividade. A menina que respondia 50, 70 mensagens de WhatsApp por dia, hoje cuida de 5 mensagens e ela hoje assumiu funções e tarefas que a gente não tinha tempo de fazer. Então, hoje, a qualidade do nosso trabalho está muito melhor. Muito melhor. Eu brinco que, por exemplo, ter trocado um forno antigo, velho, que perdia muita caloria, por um forno que não perde caloria... A tecnologia desocupou tempo nosso e acelerou o nosso processo. Do mesmo jeito que a inteligência deixou tempo livre para fazer o que é importante, que é cuidar do cliente. Então, eu perder tempo com o que você precisa perder tempo e não com coisas que você não precisa. E não dar burnout, né? E você não fazer... Você não esgotar, 30 né? pessoas. Hoje eu estava na cozinha de manhã e já estava conversando com os caras para saber como tinha sido o fechamento de ontem. E eu falei, e aí, como que tá? A gente mudou uma coisa essa semana, um processo a gente mudou essa semana. Porra, chefe, tá melhor, né? Agora não tem que chegar mais cedo, dá para chegar 15 minutos mais tarde. Eu falei, então, beleza, então tá mais planejamento, menos sofrimento, né? E a palavra é sofrimento, né? A gente sofre ali, eu brinco que o cara da administração não entende o que a gente passa na boqueta. E é difícil de entender. Só quem entende, entende, né? É redundante o que eu estou falando, mas a verdade é essa. Muito bom. Salva de palmas, pessoal. Obrigado, Mauro. Obrigado, Matheus. Obrigado. Valeu, querido. Muito bom. Muito bom.